Atualmente, é muito comum a automedicação e o uso indevido de medicamentos, bem como o acesso a drogas e também ao álcool. Isso é um grande problema, visto que muitas pessoas fazem uso desses compostos sem saber como eles funcionam e os perigos associados a eles. Por exemplo, quem nunca tomou um medicamento que tinha em casa porque ouviu dizer que era bom para aquele sintoma? O que muitas pessoas não sabem é que existem vários medicamentos que podem causar dependência e crise de abstinência, assim como diversas drogas e o álcool. Sendo assim, esse vídeo irá abordar os conceitos de dependência e crise de abstinência, usando como exemplo o Sorine, o álcool, a cocaína e os benzodiazepínicos. A dependência é caracterizada por alterações psicológicas, podendo causar mal-estar, aumento da ansiedade e sensação de vazio, ou por alterações fisiológicas que podem causar a crise de abstinência, como tremores, calafrios e suor. A crise de abstinência é quando a droga é retirada e é caracterizada por um quadro de alteração física e psíquica, sendo que cada droga possui seus próprios sintomas de abstinência, que geralmente são caracterizados pelo efeito oposto ao da droga. O cloridrato de nafazolina, popularmente conhecido como Sorine, é um fármaco utilizado como descongestionante nasal, ou seja, é usado em casos de congestão nasal em que há dificuldade para respirar em virtude da obstrução das vias nasais. O Sorine atua de modo a promover a vasoconstrição das arteríolas nasais, ou seja, as arteríolas irão diminuir em diâmetro, e assim irão promover o descongestionamento nasal. Mas como o Sorine faz isso? Então, ele atua de modo a estimular os receptores alfa-1 adrenérgicos na conjuntiva nasal e nas arteríolas, sendo que quando ativado, este receptor promove a vasoconstrição. Então, você está com congestão nasal e utiliza o Sorine, o qual irá promover a vasoconstrição das arteríolas nasais, promovendo o descongestionamento nasal. No entanto, quando o Sorine é utilizado por mais de 5 dias e é retirado, pode ocorrer um efeito rebote. Esse efeito se dá pelo fato de o organismo responder ao uso excessivo do Sorine por meio de uma vasodilatação, piorando o quadro de congestão nasal. Isso pode levar aos sintomas físicos da dependência, característicos de crise de abstinência, bem como aos sintomas psicológicos da dependência, que fazem com que o indivíduo só se sinta bem quando utiliza o medicamento. Benzodiazepínicos são fármacos utilizados para várias finalidades, mas principalmente insônia e ansiedade. Eles agem nos receptores de GABA, fazendo com que o principal inibitor do sistema nervoso central aumente a afinidade pelo seu receptor. E com isso, os benzodiazepínicos ajudam a desligar as partes do cérebro que fazem você ficar pensando naquele momento constrangedor que aconteceu há 5 anos atrás e ajudam você a entrar no sono. Mas nem tudo são flores, uma vez que o uso destes medicamentos por um longo tempo gera intolerância, caracterizado pelo aumento progressivo da dose devido à perda do efeito inicial. Também, quando se tenta parar, uma crise de abstinência geralmente se instala. Então, a pessoa que tinha insônia começa a tomar o medicamento. No momento que esse quadro melhora, ela para de tomar o medicamento, causando uma crise, em que o principal sintoma é o quadro inicial, além de ansiedade e irritabilidade. E assim, a chance da pessoa voltar a tomar o medicamento é muito grande e perpetuando esse ciclo. A dependência do álcool é uma doença crônica que é cada vez mais recorrente no cotidiano. No organismo, o álcool estimula a liberação de neurotransmissores como a serotonina, a noradrenalina, dopamina e opioides. A liberação dopaminérgica no núcleo accumbens está relacionada com a recompensa do álcool. O álcool atua como antagonista NMDA ao se ligar no sítio do aminoácido glicina no receptor NMDA, afetando a ativação do glutamato. Na sinapse do GABA, o álcool pode ligar-se aos receptores GABA-A ou GABA-B e assim estimular a inibição do sistema nervoso central. A crise de abstinência do álcool está relacionada com diversas alterações que ocorrem no sistema nervoso central, mas que se resume à hiperestabilidade devido ao upregulation do receptor NMDA.
e também pela hipoatividade GABAérgica devido ao down regulation dos receptores GABA. Alguns dos sintomas da crise de abstinência do álcool incluem taquicardia, hipertensão, náusea, midríase, aumento da temperatura corporal e tremores. A cocaína é a segunda droga de abuso mais utilizada no mundo. Tem sua origem das folhas de coca, uma planta cultivada principalmente na América do Sul. A cocaína tem seu efeito estimulante por vários mecanismos. Ela inibe a recaptação e estimula a liberação de dopamina e noradrenalina, o que faz com que aumente os níveis desses neurotransmissores e gere uma hiperestimulação. E é isso que dá o famoso barato. Outro efeito da cocaína é a inibição da enzima MAO, monoamina oxidase, que tem por função degradar as monoaminas, nesse caso a dopamina e a noradrenalina. Essa superestimulação pode causar taquicardia, aumento da pressão sanguínea, alucinações e paranoia, aumento da agressividade e ansiedade. Quando seu uso é crônico, pode acarretar em danos permanentes ao coração, derrame, destruição do tecido nasal, alucinações e depressão. O principal desafio para o tratamento de pacientes usuários de cocaína não é a desintoxicação, e sim tratar as crises de abstinência que têm por sintomas ansiedade, depressão, distúrbios de sono, pensamentos suicidas. E principalmente uma fissura pela droga, isto é, o paciente sente uma vontade muito grande de consumir mais e mais droga. Vimos então que dependência é caracterizada por sintomas e alterações causados pelo uso de certas substâncias, e que abstinência é o que acontece quando é retirada essa substância do usuário. Como foi visto nos exemplos anteriores, é muito perigoso abusar de medicamentos e drogas, lícitas ou ilícitas, pois não existe um nível seguro quando se trata de dependência. É importante conhecermos esses conceitos e disseminá-los para a população, tendo em vista os riscos de automedicação e de abuso de drogas. Se você está passando por casos como esse, procure ajuda, converse com amigos e familiares.